Estamos de volta com o TV Sem Dragão, a gente está de volta aqui com o Alexandre Veras, a gente está discutindo Lins. E no bloco passado a gente falou muito sobre as ideias que permeiam o filme, sobre como você chegou ao roteiro do filme. Acho que a gente podia falar um pouco sobre a construção imagética do filme, né? Tu falou um pouco sobre o trabalho com o Ivo, mas o filme parece ter um certo formalismo, não quero nem dizer formalismo, mas acho que a mise-en-scène é muito bem pensada. E o trabalho de fotografia é muito importante dentro dessa ideia do acidente, de que as coisas vão acontecendo. A imagem conduz a história de uma forma muito especial. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse trabalho. Então, eu acho que tem duas... É engraçado, tem dois momentos em relação a esse trabalho dentro do filme, mas no filme você não percebe, né? Teve momentos em que a gente decupou muito marcado a cena, né? Principalmente nos interiores, né? No encontro dele com a mãe, com a Marlene, todo aquele interior que tem uma série de panorâmicas, né? A gente teve uma referência muito forte do Profissão Repórter, do Antonioni, que foi talvez o filme mais forte de referência para a gente, principalmente a primeira parte, mas tem toda uma deriva da câmera pelo espaço, que encontra e abandona o espectador, que foi muito pensada nesse trabalho de sentar ao redor da mesa e pensar a decupagem. Mas tem um outro trabalho que é muito a partir do improviso, né? E algumas pessoas já me colocaram, pô, mas tu fala de um filme que é quando todos os acidentes acontecem, como é que esse filme é tão amarrado, né? Parece uma mise-en-scène tão bem planejado, tão né? planejado. E eu diria que talvez 60% a 70% do filme não tem marcação, né? Era soltar o Delany, né? A gente tinha marcação de espaço e uma espécie de conversa sobre a câmera. Mas aí é que eu acho que entra o trabalho do Ivo, assim, a capacidade que o Ivo tem de decupar em tempo real, né? Então a gente eu levei a ilha de edição para o filme e eu vi muito esse material para tentar ir entendendo ele conforme ele ia sendo feito, né? Eu filmei na sequência do roteiro e acompanhei isso, não como uma montagem final, mas para poder entender o filme enquanto fazia. Afinal de contas, era a minha primeira experiência numa estrutura dessa. E o Ivo era isso, assim, a capacidade que ele tinha de poder visualizar uma cena. E tem uma hora que você tem que decidir na hora, né? Tem uma cena muito emblemática para mim, que vou falar aqui um pouco dela rapidamente, que é uma hora que o Lins está com a criança e ele encontra por acaso com essa criança, e eles estão andando e o menino está na bicicleta, ele conserta a bicicleta e vai andando. E aí tem uma hora que eles atravessam um rio, que o Delany pega a bicicleta para poder atravessar. Isso tudo é improviso, era só, vocês vão andar, vão atravessar, e aí o Delany vai, pega a bicicleta, atravessa, dá para o menino e vai tipo lavar, acho que os pés, alguma coisa assim. E o menino vai-se embora. E aí o que a câmera faz? Não está marcado. A câmera podia ficar com o Delany ou podia ficar com o menino, né? Normalmente, ela talvez ficasse com o menino. Mas a câmera vai lento e ela fica no espaço entre os dois, né? E aí ela trabalha exatamente a construção dessa distância. Então, quando o Delany entra em quadro, a câmera vai meio abandonando o Delany. E aí parece que é muito marcado, porque tem muito a ver naquele contexto que essa câmera meio abandone o Delany, porque o menino abandonou ele, né? Mas isso é uma lógica, um pensamento de decupagem em tempo real. E aí eu acho assim, eu devo muito isso à capacidade que o Ivo tem de fazer essa decupagem dessa forma. Massa. Bom, acho que a gente já falou um pouco do trabalho de fotografia, acho que podia falar também um pouco da montagem, né? De como é que é construída essa montagem, como é que você pensou também em torno à marcação enfim, né? Eu acho massa, porque a gente está tendo chance assim, de falar muito, que para mim é muito precioso. Acho que é um filme que teve uma parceria muito grande. Assim, acho que essa colaboração de cada figura, né? Armando, Delany, o Danilo, que tem a cor do som também, que acho que é um trabalho muito, né, Pois é, que fino. inclusive tu falou uma coisa que eu achei interessante sobre o som ser um som naturalista num ambiente nada naturalista, assim. Na verdade, como fossem os ruídos naturais usados exatamente. de forma não naturalista, Exatamente, né? Porque eles são amplificados, eles são distorcidos, né? Então, teve um trabalho, assim, pegando um pouco essa carona para depois falar dessa coisa da edição. Em relação ao trabalho do som, havia esse desejo, que já vem do Vilas, de descolar a relação entre ponto de vista e ponto de escuta, né? Então, a gente tinha muitas perspectivas sonoras para trabalhar, mas tudo com som direto. E aí, o que a gente fez no processo de edição de som, com o Danilo também, que fez a som direto e fez a edição, foi um processo de tentar construir essas paisagens. Eu diria até que talvez no Lins, esse som ele soa menos estranho do que no Vilas. No Vilas ele tem uma espécie de interferência maior, né? Mas tem ali um pensamento de amplificação de algumas situações, né? Como no caso lá da brincadeira Da luz, né? Da luz, né? Que aí é um momento assim, uma licença poética para o Guerra nas Estrelas, né? Não, Guerra nas Mas é o momento Star Wars do filme.
é isso, assim, aquele sonho era possível, mas é impossível, mas ele não é, né? Então tem essa ambiguidade, assim, nessa construção. E em relação ao trabalho de montagem, que foi com o Fred, né? O Fred Benevides, que é um parceiro também de longas datas, estava na edição o Danilo, o Ivo e Luiz Bezerril, que fez essa direção, e o Fred, todos eles estavam no Lins, né? E acompanha um pouco vários outros filmes meus. Então, o processo de construção com o Fred é um processo muito bacana, assim, porque o Fred é uma pessoa que tem uma presença, assim, no sentido de questionamento muito forte. Eu dizia sempre para o Ivo, assim, Ivo, baixa tu e o Fred para me questionar nesse filme. Se tiver mais gente, eu vou desmontar, né? Porque eles têm um processo de enfrentamento, assim, de, não, será que é isso mesmo? Pô, mas isso aqui e tal. E foi muito bacana, porque ele foi para o filme, era um risco, ele foi para o processo do filme. A gente fez esses cortes lá para ir experimentando, mas na edição a gente tinha que esquecer isso e recompor, né? E aí é engraçado porque é um processo muito de conversa, né? Eu e o Fred, a gente conversa acho que 2/3 do tempo e trabalha 1/3, né? Porque tem uma coisa de ver as imagens. Tanto, né? Quer ver, conversar, e conversa, aí vem uma ideia de uma coisa, daqui a pouco a gente está falando de outra coisa, parece ter nada a ver. Caralho, mas isso aqui pode ser... então, cada cena é isso. Então, você não sabe muito bem os percursos, né? Mas tem uma coisa meio terapêutica, assim, nessa coisa da edição. Assim, eu edito muito também, né? E sempre quando eu estou com o diretor, eu acho que você fica meio terapeuta, porque tem um processo de escuta, de deixar a pessoa falar para deixar ela entender o filme, né? E você tem que ter uma boa escuta para conseguir ajudar o outro a produzir a narrativa dele, não é a sua, né? Eu acho que o Fred consegue ter essa escuta, assim, sabe? E a gente tem funcionado bem nessa parceria de reconstrução do filme a partir desse momento da edição. Eu imagino que sejam tantos momentos de crise, né? Porque até chegar no roteiro, até começar a filmar, e na edição já é outro momento também. O Lins talvez tenha sido um dos filmes que eu mais sofri. Assim, não sofri no processo de tentar entender o filme, né? Não é uma dor, assim, talvez não seja sofrer, assim, é a dúvida. Sabe? Assim, será que é isso? Eu fiz o filme todo preto e branco, é uma coisa que eu fiz o Vilas preto e branco, e fiz o Lins todo preto e branco. E esse passou a ser uma metodologia minha. Eu edito preto e branco e depois eu coloco a cor. Então é um pensamento da cor que não é também vem de um naturalismo. Assim, eu penso a cor quase como uma pintura. Então os 2 filmes eu montei inteiro, PB, e eu faço a correção de cor normalmente. E aí eu coloco a cor como um dado quase pictórico mesmo, assim, de tentar construir essa cor. Eu passei 3 meses fazendo a correção de cor desse filme. E uma coisa que a gente estava falando nos bastidores, tu disse que tu filmou ele em ordem, né? Na ordem do roteiro. Tentei construir quase tudo. Acho que 80%, 85%, que é muito para um filme, foi feito na sequência do roteiro. Que era exatamente assim. E é muito doido, porque, por exemplo, para o Delany isso foi fundamental. Porque o Delany vai chegando num estado de corporal que é sutil, mas é muito forte. A gente fez algumas cenas de reposição nos últimos dias de que eu queria regravar do começo do filme. E quando eu fui tentar colocar essa cena no filme, o corpo dele não cabia, porque ele tinha se alterado tanto o corpo que ele estava fazendo as cenas do começo com o corpo que ele tinha estado. Então, ele viveu um pouco o processo do personagem, que é estar ali, é se encantar, é aderir, depois começar a ficar irritado, querer ir embora, e esse corpo dele vai ficando mais estranho ali, e, enfim. Aí... Ao mesmo tempo que para você, na tua primeira experiência com longa-metragem e como tudo levou à ilha, também é importante, né? Entender que filme que você está fazendo ali, todo dia vendo as imagens. Para mim é fundamental. Assim, eu sou editor, né? Minha formação na área de vídeo é principalmente edição. Depois é que eu fui fazer outras coisas, câmera, edição. Hoje eu sou meio coringa, mas assim, minha área de formação, assim, de trabalho, sempre foi edição. E eu entendo muito o filme mexendo nas imagens, assim, mas é uma coisa minha, assim, não sei até que ponto assim, outros diretores talvez nem gostem disso, de estar tanto com as imagens depois de filmar, porque também tem uma espécie de cansaço das imagens. Muito. Mas eu não me canso delas. Eu não me canso, eu sou assim, compulsivo. Eu posso ficar 10 horas com a imagem para fazer uma besteirinha, assim, uma alteraçãozinha de cor, experimentar 50 possibilidades. Não achei que eu era, mas depois eu descobri, eu sou extremamente compulsivo com esse trabalho. Assim. Não tira nenhumas férias, assim, das imagens, assim, tipo... Não, lá em Tatajuba a gente passou 40 dias. Eu não tirei folga quase nenhum dia. O pessoal parava à noite para descansar e ficar na ilha. No dia da folga, todo mundo eu ia para a ilha. Então, eu fiquei, na última semana eu estava exausto. Porque eu fiquei 40 dias trabalhando direto. Ficou bem imerso mesmo, né?
Eu acho que é isso, né? A conversa foi muito boa, eu acho que instigou bastante as pessoas que vão assistir e ao público também, né? Do que está por vir. E muito obrigada, Alexandre, pela Eu que agradeço o presença. convite e quero dizer assim da importância desse programa para a gente poder começar a entender também esse lugar de colocação do cinema cearense numa relação abrir essa esfera da mediação. Assim, a gente tem produzido muito, mas a mediação dos filmes com o público, então como é que ele circula, como é que ele é discutido, a gente ainda não conseguiu resolver isso bem. Então acho que essa iniciativa da TV em parceria com o Dragão é bem importante para que a gente possa ter um espaço legal de exibição dos filmes, não só no cinema, mas que isso vá para a TV e vá junto com o debate e a gente vá qualificando essa forma de circulação desses filmes. A gente precisa conversar e discutir mais sobre o que se faz aqui, não só como cinema, mas como arte. Né? Na imprensa, na TV, né? Isso é fundamental para que a gente dê um salto na produção e que o que a gente faz ganhe mais sentido em termos da comunidade mesmo, da cidade. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente começou muito bem, né? Com o Lins e o Alexandre. Bom, o programa fica por aqui e vocês ficam agora com Lins, onde todos os acidentes acontecem.